Caros mestrandos, esta apresentação tem como objetivo ser um simples tutorial introdutório ao SPSS, um pacote estatístico que se tornou o principal software em uso, não apenas na área de ciências sociais, mas também na área da saúde e para fins organizacionais. Vale lembrar que esta apresentação foi desenvolvida com base na versão 20.0 do SPSS, então vários dos aprimoramentos das versões posteriores não foram implementadas neste tutorial que será apresentado, pois no momento está disponível já a versão 26.0. De qualquer forma, considera-se que a lógica geral do programa permanece a mesma para as versões posteriores. O uso de aplicativos como pacotes para análise de dados é de grande importância no que se refere à análise e à interpretação de resultados de uma pesquisa. Atualmente, há uma grande quantidade de softwares estatísticos que podem ser eficientemente utilizados para análise de dados de pesquisas. Levaremos em consideração que vocês já são iniciados na análise estatística, ou seja, que têm um conhecimento prévio de estatística descritiva e inferencial para a utilização das funcionalidades do SPSS. Uma vez que tivemos neste semestre uma série de aulas e nestas aulas, algumas presenciais e outras que foram gravadas e enviadas para vocês, elas têm conteúdos tanto de epistemológica sobre a pesquisa científica em relação aos métodos quantitativos, quanto também sobre elementos de estatística descritiva e inferencial. Então, é preciso, a partir desses conhecimentos elementares de estatística, saber classificar os tipos de variáveis e que testes são os mais indicados para determinada situação e quando podem ser aplicados. Mas ao longo desta apresentação, nós iremos relembrar tudo isso. No mercado existem muitas aplicações informáticas que cumprem essa função, e o SPSS é apenas uma delas. Para fins didáticos, esta apresentação será dividida em duas partes. Esta primeira, em que apresentamos alguns conceitos básicos e sua utilidade para a pesquisa, e a segunda, em que algumas rotinas e testes estatísticos serão apresentados e aplicados a partir de uma base de dados fictícia, cujo intuito será colocar em evidência a análise destes testes e da análise estatística descritiva. Nas duas partes dessa apresentação, dividida em 2 vídeos, vamos apresentar uma espécie de tutorial sobre como criar o banco de dados e depois como fazer as principais análises. A microinformática proporciona hoje um grande auxílio para a análise dos dados, graças ao desenvolvimento de programas cada vez mais fáceis de serem utilizados e poderosos em seus recursos e capacidades gráficas e de cálculo também. Um banco de dados é um conjunto de registros em uma planilha, assim em forma de matriz, com várias linhas, N linhas, que são correspondentes aos casos em estudo, e também um número, que pode ser grande ou pequeno, dependendo do número de dados e variáveis que se queira
estudar, que são correspondentes às variáveis da pesquisa ou aos itens do questionário que foi aplicado na coleta de dados. O número de casos, quer dizer, número de linhas dessa matriz, deve ser em geral maior do que o número de variáveis em estudo, quer dizer, o número de colunas. Então, aqui, este slide mostra a janela de digitação, que chamamos de input, né, de dados SPSS ou o editor de dados, na qual os bancos de dados são gerados e analisados. E estes bancos de dados podem ser criados a partir já no próprio software SPSS ou então, quer dizer, montados no próprio software ou importados de outras planilhas como o Excel. Statistical Package for Social Sciences, SPSS, é um software que permite realizar praticamente todo tipo de cálculos estatísticos, dos mais simples aos mais complexos, né, com interface amigável e assim é um aplicativo que torna a análise estatística de dados acessível tanto para o utilizador casual e também conveniente para aquele usuário mais experimentado em relação à análise estatística e ao uso de softwares. O uso de pacotes estatísticos para a análise de dados é de grande importância no que se refere à análise e à interpretação de resultados de pesquisas com técnica, com métodos quantitativos. Contudo, se observa que estes softwares, esses pacotes estatísticos, eles têm um custo de aquisição relativamente elevado, né? Ou também pode-se recorrer a programas alternativos. Dentre os softwares de domínio público, ou seja, softwares livres, que podem ser utilizados para análise de dados em geral, encontra-se o ambiente R, ou simplesmente R, que é um software livre bastante utilizado, o que significa que ele pode ser copiado, utilizado, distribuído e alterado, melhorado de forma livre. Tudo isso de forma legal. O R, que é esse aqui que está representado aqui, não é vendido. Mas, por outro lado, ele tem uma linguagem de programação específica, né, da área de computação de dados. Observem aqui que este digamos assim, é um resultado de análise de um teste estatístico e o próprio usuário digita todos esses caracteres aqui da área de informática e depois se comparam nós vamos comparar com essa sequência aqui para fazer o mesmo teste. Então, quando a gente fala em interface amigável, nós estamos nos referindo justamente à facilidade com que usuários que não são da área de tecnologia da informação, que não trabalham na área de processamento, especificamente na área de processamento de dados, né, terão mais facilidade de usar o software SPSS do que o software R. Embora este software R seja livre, né? Ele não é vendido. O SPSS está baseado no ambiente Windows, então por isso é de fácil operação, possui grande abrangência, permite realizar uma diversidade de análises estatísticas e gráficas, mas como já
já antecipamos, o custo de aquisição pode ser relativamente elevado. Então, por que vamos apresentar este mini tutorial sobre o SPSS? Primeiro, porque o aprendizado para se utilizar o software estatístico R não é fácil, pelo menos do meu ponto de vista. O SPSS é um software desenvolvido pela IBM, considerado relativamente simples de usar e que permite realizar praticamente todo tipo de cálculo. E, como já mencionado, tem essa interface mais amigável e essa facilidade de uso, né, favorece digamos, a iniciação, né, de usuários menos experientes com o uso dessa ferramenta. Por outro lado, do meu ponto de vista particular, durante o meu mestrado, eu comecei a usar o software SPSS, houve um mini curso lá no programa que eu cumpri sobre o SPSS, e aí, depois do mestrado, continuei usando o SPSS nas pesquisas com meus alunos. Depois no doutorado também continuei usando o SPSS, então isso se tornou mais fácil fazer o tutorial com o SPSS, embora eu pretenda aprender também a trabalhar no ambiente R, né, que é um plano que eu pretendo cumprir em breve. Então, mas por enquanto, eu prometi a vocês que faria este tutorial sobre o SPSS, e Jane, né, da turma de vocês, pediu para que eu fizesse esse tutorial diretamente usando o banco de dados, mas eu considerei que inicialmente é facilitador, né, que a gente mostre algumas noções do uso do SPSS, e na segunda parte é que faremos um preenchimento do banco de dados e também a análise estatística no próprio software SPSS. O SPSS é esse software pago, né, que tem um plano de assinatura anual, então todos os anos é necessário solicitar uma nova chave para continuar usando o aplicativo, preenchendo um formulário online, e também tem um plano mensal, né, e tem a versão teste, né, eu usei várias vezes a versão teste do SPSS e uso atualmente um substitutivo, né, um substituto, digamos assim, um aplicativo alternativo, livre e gratuito, desenvolvido por um norte-americano da Linux, e que no Brasil, onde se prefere o Windows, foi desenvolvido também uma versão para o Windows por um estudante de Ciências da Computação da Universidade Federal de Minas Gerais. Então, aqui está, ele é chamado de PSPP, que é o Programa para Análise Estatística de Dados Amostrados, né, em português. O acrônimo em português ficou PSPP, que é um software livre alternativo ao SPSS, é aberto, criado justamente para substituir gratuitamente as funções mais básicas do SPSS. Aqui está o link para obter o download, né, desse aplicativo alternativo. E esse aplicativo também tem vários, digamos assim, várias explicações sobre software desenvolvido a partir do Windows na UFMG, no Centro de Capacitação e Pesquisa em Programas Sociais daquela universidade. Vocês vão notar que o SPSS tem inúmeras funções, mas é inútil, sem um conhecimento estatístico prévio, mesmo que elementar, começar a trabalhar com o software. Nós devemos saber do momento, né, do projeto, que tipo de teste poderemos usar, saber o que muda quando a amostra
não é uma amostra aleatória e quando ela não tem uma distribuição normal. Então, é preciso que saibamos que teste estatístico usar para responder às perguntas da nossa pesquisa. É preciso saber interpretar corretamente os resultados de análise que foi executada, da análise estatística efetuada. Então, não é só saber quais são os comandos, né, como entrar nos menus e os botões que devem ser acionados, as abas que devem ser abertas, né, para as caixas de diálogo, para fazer as análises. É preciso também saber que teste estatístico pode ser utilizado e também como interpretar os resultados. Aqui nós vamos mencionar rapidamente as dificuldades relacionadas à iniciação ao uso do SPSS. Inicialmente, parece complexo, né? Até como montar o banco de dados, inserindo as variáveis e os valores destas variáveis, fazer análises, produzir tabelas e gráficos. Depois, as janelas, como veremos, tem muitas opções. E depois vem a interpretação. Então, é preciso conhecer a linguagem estatística e é preciso saber como interpretar os dados. No começo, a quantidade de funções intimida um pouco, mas é preciso saber o que se está procurando antes de abrir o programa. Não tentar aprender algo novo com o SPSS. É preciso primeiro ter aquela base de estatística. Espero que esta apresentação e a sua parte 2, que vou enviar a seguir, possa ajudá-los a compreender o aplicativo, montar arquivos de dados e começar a operar comandos básicos dos menus do SPSS. E lembrando que só a prática possibilitará a habilidade de usar esse aplicativo. Nós também aqui não abordaremos procedimentos de análises inferenciais multivariadas, né? Vamos mostrar análises mais elementares. É preciso também compreender que entre as opções de análise é preciso ter em mente que temos que usar testes que não violem os pressupostos estatísticos. É preciso ter o entendimento de que nem todos os testes estatísticos, principalmente aqueles mais potentes, como o teste TD-Student, a análise de variância, podem ser aplicados aos seus dados. Seus dados podem ter determinadas características que chamamos de não paramétricas e que não cabe a aplicação desses testes mais poderosos, estatisticamente falando. Então, é preciso saber quando usar que teste estatístico. Então, se os nossos dados não apresentam uma distribuição normal, gaussiana, então nós não podemos usar os testes paramétricos, por exemplo, o teste TD-Student e análise de variância ou ANOVA. Neste caso, precisamos utilizar os testes equivalentes que são não paramétricos, que não tenha essa exigência de que as variáveis tenham uma distribuição normal, como o teste de Mann-Whitney, o teste de Kruskal-Wallis, né? E até em relação à própria análise de correlação para dados que são intervalares, ou seja, que tem um nível de mensuração quantitativo contínuo, nós vamos usar o teste de análise de correlação de Pearson.
de Pearson, enquanto que se os dados quantitativos tiverem uma distribuição anormal, ou seja, não normal, né? não paramétrica, não gaussiana, vamos usar uma análise de correlação não paramétrica, como a de Spearman, ou até a de Kendall, se os dados forem nominais. Então, vamos ver mais à frente, e já vimos nas aulas anteriores, né, quando usar determinados testes estatísticos, se paramétricos e não paramétricos. Então, há alguns critérios que precisam ser preenchidos. E também como trabalhar os resultados. Vamos usar tabelas, vamos usar gráficos, o que é mais adequado. Então, isso tudo depende da base, né, de conhecimento em estatística que vocês precisam ter para começar a trabalhar com este software. Continuando, não é suficiente que você saiba operar o software, mas que seja capaz também de compreender e analisar os resultados que o programa oferece. Além, é claro, de organizar as informações a serem inseridas no programa de análise de dados. Então, claro que o conhecimento mínimo em relação ao ambiente Windows é necessário, né, que a maioria de vocês ou todos têm, e esses conhecimentos básicos em estatística descritiva e inferencial não podem ser, digamos, subestimados. É preciso que haja tanto conhecimento do uso do software no ambiente Windows, quanto também conhecimento de estatística. Esta é a principal janela de trabalho, que compõe o arquivo inicial do software. O arquivo de dados tem uma extensão SAV, né? Esta figura aqui ela mostra a janela de digitação. Aqui vejamos que há a janela de visualização dos dados e aqui de visualização das variáveis. Então, esta principal janela de trabalho permite definir, introduzir, editar, visualizar, né, alterar os arquivos de dados. É o SPSS Data Editor, ou seja, o editor de dados que vai permitir fazer essas operações. Menus correspondendo cada um deles a determinadas funcionalidades, de acordo com o que vemos aqui, né? Vão aparecer em todas as interfaces, né? Tanto a interface da visualização de dados, quanto da visualização das variáveis. Aqui nós estamos observando a interface da visualização de dados. Aqui nós temos esse primeiro menu aqui, que é para criar, abrir o file, para criar, abrir, ler e imprimir os arquivos. Edit, né, para modificar, copiar texto, parametrizar outras opções diversas. View, para funções de ativação. Data, para alteração global dos dados. Tem também esse menu aqui, Transform, né, para alteração e para conversão de variáveis quando se deseja fazer análises de regressão, por exemplo, análises multivariáveis, transformação logarítmica dos dados. E também temos o Analyze, né, que esse aqui é para a análise, depois que tivermos os dados já todo preenchidos, já os dados inseridos aqui no banco de dados, após a criação das variáveis. Então, vamos fazer a análise estatística. Então, vamos selecionar os procedimentos para fazer essa análise estatística. Analyze,
tanto a estatística descritiva quanto a estatística inferencial. Então, o que é mais trabalhoso é criar o banco de dados, é montar o arquivo de dados. A partir daí, quando já estiver montado o arquivo de dados, aí será a vez de digamos, usar esse botão, esse menu Analyze para fazer a análise, que a análise, uma vez seguindo os passos, os procedimentos para fazer e aplicar testes ou então para determinar a estatística descritiva, médias, desvio padrão, frequências, mediana, moda, né, quartis, amplitude, que é a estatística descritiva. Então, já, digamos, instantaneamente vai aparecer o output, esse aqui é o input. O output vai mostrar os resultados do teste que você pedir aqui, através desse menu, analisar, para obter determinada análise que você deseja. Gráficos, graphs, para você elaborar os gráficos dos seus dados. Essas utilities, obtenção de informação acerca destas variáveis. O Windows, né, função que é relativa à visualização das janelas. Help, onde você obtém ajuda sobre determinadas formas ou informações ou ajuda aqui no software. Bem, aqui só para que tenhamos uma ideia destas duas janelas, a principal janela é essa que nós já mostramos, só que aqui está preenchida, é um banco de dados já preenchido, com as variáveis criadas e os valores inseridos nas variáveis. Então, o que compõe o arquivo inicial do software é justamente o arquivo de dados, que é com a extensão SAV. Essa primeira é a janela do editor de dados, né, que tem o conteúdo do banco de dados para edição. E esta outra janela é a digamos assim, de output, a janela de saída, que expõe os resultados estatísticos, gráficos, tabelas. Então, aqui no output, ou na saída dos resultados, nós vamos ver os resultados obtidos através dos testes ou então das estatísticas que pedimos para que seja realizado ali no software. Então, esta versão que eu estou mostrando algumas imagens aqui, são da versão 20.0. Né? A versão mais atual, a mais recente, é a versão 26.0 para Windows. Então, aqui iniciando o SPSS, aqui na aba, nessa aba File, nós vamos abrir, né? Nós clicamos em New, Nova, aqui esse está em inglês, o SPSS em inglês, mas o alternativo, né, que é aquele programa que eu mencionei inicialmente, que é gratuito, ele que foi modificado na UFMG, ele é gratuito e estará em português. O banco de dados que eu tenho e que eu vou usar para apresentar a segunda parte deste tutorial é desse software, que é um software alternativo. Então, aqui eu vou abrir, quando eu quero abrir, né, um novo banco de dados para começar a construir esse novo arquivo, um novo banco de dados, né? Então, eu vou aqui e abro um novo banco de dados. E se eu quero abrir bancos já existentes, né? Então, eu vou aqui nesse outro comando aqui a seguir. Veja que aparece a planilha, que é essa janela, né, da visualização dos dados, que eu mostrei já no início, mas depois acabei entrando em outros detalhes. E aqui nós vamos visualizar
que nessa primeira linha, né, que é como cabeçalho, que está em azul, nós temos as variáveis, variável 1, 2, 3, 4 e assim por diante, né? E a margem vertical é numerada a partir de 1 até um número, né, do tamanho da sua amostra. É o número de linhas que corresponde ao número de unidades observacionais. Corresponde a cada um, por exemplo, a um questionário que você preencheu ou que o respondente preencheu na coleta de dados da sua pesquisa. E aqui você vai criar as variáveis referentes a esta pesquisa, a partir do questionário, e vai criar as variáveis e vai preencher com os valores, ou seja, com os dados dessas variáveis. Então, aqui foi o que eu apresentei inicialmente, e aqui vamos dar continuidade mostrando essas janelas, né, e os comandos principais. Bom, em inglês a gente vai encontrar aqui, quando a gente abre, nós vamos encontrar também aqui um tutorial que você pode também acessar, né? E aqui, construindo uma nova base de dados, ou abrindo uma já existente, né? Então, aqui eu já mostrei inicialmente, aqui é com a caixinha de diálogo aberta, né? Eu mostrei inicialmente como aparece os primeiros menus e você abre para criar um novo banco de dados ou para continuar editando ou para analisar os dados daquele banco de dados já criado, né, e já concluído. Então, você vai fazer as análises. Então, aqui tem todas essas alternativas, que é a janela que vai se abrir quando você vai efetuar, né, todos os passos para iniciar o banco de dados. Veja que a janela de adição com os dados, né, com os dados já preenchidos, as variáveis já criadas, e aqui está na janela da visualização dos dados. Vai mostrar o conteúdo dessa base de dados. E aí vocês podem inserir ou então alterar os dados. Aqui é digamos, a outra janela. Apresentamos inicialmente essa janela da visualização dos dados. Você já está preenchendo os dados. Essa janela aqui é a janela para a criação das variáveis, né? E também para você classificar e preencher toda a caracterização dessas variáveis. Então, esse é o passo inicial de um novo arquivo que você vai criar, de um novo banco de dados. É preciso criar as variáveis, caracterizá-las. Então, é nessa janelinha aqui, a visualização das variáveis. Aqui nós vemos as linhas aqui da matriz, né, da grelha de adição, que representam registros distintos, né? Aqui nós temos as colunas, que representam as variáveis que se pretendem estudar a partir de uma amostra de uma determinada população, e os nomes das variáveis aparecem aqui, que quando vocês criarem as variáveis, vocês vão nomear cada uma delas e também classificá-las de acordo com o nível de mensuração. Então, na primeira janela do editor de dados do SPSS, vamos fazer a criação e definição das variáveis, e na outra subjanela vamos acessá-la através, né, de 2 cliques. A gente clica em 2 cliques, você clica 2 vezes, né, sobre uma das etiquetas VAR, ou então simplesmente clica aqui onde tem visualização das variáveis. Então, já aparece a outra janela. Para serem registradas as características das variáveis em cada coluna, já clicamos, né, 2 vezes, clicamos 2 vezes na coluna VAR, variável.
Então, aparece a planilha, visualização das variáveis, na qual cada variável está definida em uma linha, né? Aliás, definida em uma coluna. Então, vamos ver aqui. Aqui nós temos na primeira coluna, nome. Vamos nomear a variável. Então, o nome de cada variável tem que ser único, né? Porque na análise vai haver uma grande confusão se houver nomes, o mesmo nome para duas variáveis. Então, cada variável tem que ter um nome único. E na primeira coluna, que corresponde a essa primeira variável, né, a gente, quando cria a variável, e vai ver essas outras colunas, que é justamente a caracterização da variável. Colocamos o nome, agora vamos colocar o tipo da variável, qual é o nível de mensuração da variável. Tá? Então, tem várias colunas que caracterizam essa variável. Também, se é uma variável quantitativa, né, vamos colocar como quantitativa. Se é quantitativa intervalar, né? Então, aqui onde tem essa última coluna, colocando aqui que ela é quantitativa, nessa última coluna vamos colocar se ela é intervalar. E se colocarmos que ela não é quantitativa, ela é qualitativa, aqui na variável, nessa coluna aqui que vai dizer o nível de vai definir o nível de mensuração, colocaremos se é uma variável nominal ou se é uma variável ordinal. Temos aqui ainda, para o nome das variáveis, né, nós utilizamos 8 dígitos no máximo, e não devemos deixar espaços em brancos, né, para o nome, aqui quando denominamos a variável. Então, não colocar símbolos, né, nem hífen, nem ponto, então nem barra, tá? E o SPSS não permite que o nome de uma variável comece com um número, então começar sempre com uma letra. Cada variável deve começar com uma letra. E os características restantes podem ser letras, né, maiúsculas ou minúsculas, e podem ser algarismos ou símbolos, mas pode ser determinados símbolos, né, nem todos. Aceita símbolo arroba, símbolo jogo da velha, por exemplo, o cifrão, né? Mas nem todos os símbolos são aceitos. E aí, se você colocar um símbolo ou algum caractere que ele não aceita, então você vai perceber logo, né, que não ocorre a modificação, a alteração, então você já sabe vocês vão saber que aquele caractere não é aceito como na denominação da variável. E também lembrar de não deixar espaços em branco, né, entre as variáveis. E também não terminar os nomes das variáveis com ponto, né, também nem com caractere, assim como, por exemplo, underline, né, evitar caracteres acentuados ou com til. Então, todas essas observações são para denominar a variável. Para definir aqui, depois do nome da variável, temos aqui tipo. Então, para definir o tipo de dados dos valores a introduzir, nessa coluna aqui que diz tipo, clicamos no botão de expansão da célula e vai surgir aqui essa caixinha de diálogo que tem o nome tipo da variável. Então, do lado esquerdo, pode-se escolher o tipo de dados relativos à variável. Numeric, aqui em cima, a primeira opção, se a variável for numérica, ou seja, quantitativa. E string, aqui embaixo, que é a última opção, se a variável for alfanumérica, né, se for texto, por exemplo. Preferencialmente, use a modalidade numérica
ou quantitativa para variáveis categóricas também, porque, como por exemplo, sexo, estado civil, município de origem, procedência, né, são variáveis qualitativas, mas, ou seja, nominais. Mas, muitas vezes, quando vocês forem fazer a análise, muitas vezes em determinadas análises não permite que aquela variável que esteja classificada como string, ou seja, qualitativa, ela seja submetida àquele determinado tipo de análise, embora, em tese, possa ser feita aquela análise em relação a aquela variável, certo? E essa coluna aqui, o I, diz respeito ao espaço reservado à visualização dos valores da variável. Então, enquanto aqui, por exemplo, nós colocamos 8, né? Então, serão 8 dígitos dos valores a serem introduzidos. Você determina previamente isso. E aqui onde tem decimais, decimal places, controla-se o número de casas decimais visíveis a serem introduzidos quando você preencher os valores em relação às variáveis. Então, se ali, naquela variável, não couber variáveis decimais, não couber valores decimais, então você deixa 0 aqui, em decimal places. E se você quiser que fique um valor decimal, você coloca 1 aqui, ou 2, você coloca 2. Houve aqui um pequeno contratempo, mas seguimos. Então, o nível de mensuração da variável, nós já estudamos nas aulas presenciais. O tipo de variável escolhida é o que condiciona, digamos assim, as oportunidades de análises, tanto da descritiva como inferencial, que vão ser feitas em relação à sua pesquisa, em relação aos seus dados. Então, nós já sabemos que, por exemplo, a variável sexo é nominal, sexo masculino e feminino. Permite que nós determinemos na estatística descritiva as frequências e que na variável inferencial, se nós tensionamos fazer uma análise inferencial, nós vamos poder usar o teste Q quadrado para variáveis qualitativas. Por exemplo, grau de instrução é um nível de mensuração ordinal, né? Então, nós podemos usar frequências ou medianas, amplitude, e para o caso de ser necessário análise inferencial, podemos usar para comparar dois grupos o teste de Mann-Whitney, porque ela é ordinal. Idade. A idade é intervalar, tá? É quantitativo, intervalar. Então, então podemos usar médias e desvio padrão, desde que essa variável ela tenha uma distribuição normal, gaussiana. E tendo a distribuição normal, gaussiana, podemos usar o teste T de Student para comparar dois grupos, ou até análise de variância para comparar mais de dois grupos. Então, é por isso que é importante definir o nível de mensuração da variável, que é aquela segunda coluna lá da janela visualização de variáveis, onde estamos definindo e, digamos, caracterizando as variáveis. Veja que aqui já falamos do primeiro e segundo passos. Aqui é o terceiro passo. O primeiro passo foi denominar a variável, o segundo foi definir o tipo de variável. E aqui o terceiro passo é o rótulo, onde tem label, né? O rótulo para o nome da variável atribuída na coluna. Então, isso vai permitir caracteres para identificar com mais detalhe o que a variável representa, porque às vezes você coloca, por exemplo, um exemplo bem simples, ID como título da variável, né? E aí você pode colocar lá como uma codificação aqui em label, o rótulo da variável, que o rótulo da variável é, por exemplo, referente à idade,
Então, aqui é o rótulo da variável no sentido de que você codifica, e muitas vezes você codifica e depois esquece o que codificou, né? Em termos de números, o que é apenas alfanumérico. Você tem uma variável nominal e você codificou, por exemplo, sexo masculino e feminino, né? Então, tanto o rótulo da variável você pode colocar aqui, quando você coloca uma abreviatura, por exemplo, IMC, mas você colocou IMC ali no nome da variável, mas aquela variável é o índice de massa corpórea. Então, você coloca aqui no rótulo da variável índice de massa corpórea, né? Então, não é facilmente, digamos assim, você não esquece facilmente nesse caso, mas no caso de outros nomes você pode esquecer. Ou então é melhor do que você anotar em papéis avulsos ou em cadernos e depois esquecer qual foi o rótulo que você deu para aquela variável. Veja, também nós vamos ter a rotulação aqui da variável para codificar os números que nós vamos colocar como valores para variáveis nominais. Então, por exemplo, sexo, a variável sexo, eu quero codificar como sexo feminino o número 1 e o sexo masculino com o número 2. Então, para que depois eu não esqueça quem é número 1 e número 2, quando eu estiver fazendo a análise dos dados, então eu clico aqui e coloco o valor 1, e aqui embaixo eu coloco masculino, e aí coloco adicionar, e aqui já vem para essa caixinha. 2, feminino, adicionar. Então, eu já rotulei as variáveis, inclusive os valores de variáveis, né, que no caso de variáveis intervalares não é necessário fazer essa definição, mas no caso de variáveis nominais e ordinais, em que fazemos uma codificação dos valores para não colocar texto e sim colocar valores numéricos, vamos aí usar essa codificação e que aqui nós vamos preencher nesses rótulos aqui que estão como labels. Aqui vamos considerar o caso de valores omissos da variável, que aqui está como missing. Então, por exemplo, no questionário, você entregou ao respondente para que ele preenchesse. Ele não preencheu um item no questionário, que era a resposta a uma variável, né? Ou então, quando uma variável, por exemplo, determinada, ela não se aplica a esse indivíduo. Então, como é que eu vou preencher? Eu vou deixar em branco? Então, esses são os dois tipos de valores omissos. No caso de não resposta, né, ou respostas que não se desejam considerar para o tratamento estatístico, como, por exemplo, respostas não corretas, né, não se aplica, sem resposta, então clicamos nessa coluna Missing, abrimos aqui esta caixinha aqui, Missing Values, e registramos na opção Discrete Missing Values o código de não resposta. Então, a gente pode colocar 9, 99, 999, que são os valores habitualmente mais empregados, né? É um valor que você não vai usar para codificar numericamente as categorias das outras variáveis. Então, você clicamos em OK, né? E já colocamos que os valores que foram perdidos, que você não vai preencher, não vai deixar em branco, você vai colocar aquele valor que você colocou ali. Mas a melhor opção para não resposta ainda, eu ainda considero que é deixar o espaço em branco no banco de dados, né? Então, nesse caso, onde tem Discrete Missing Values na caixa de diálogo, né, nós não colocamos nada. No entanto, o próprio tutorial do SPSS
orienta que se deve digitar o valor 9, ou 99, ou 999, quando aquele valor não está preenchido um determinado questionário, você não tem conhecimento daquele valor para preencher em relação àquela variável da unidade observacional que você está preenchendo naquela linha. Aqui, essa outra coluna que vem a seguir, depois de missing, é o tamanho da coluna da variável. Então, eu posso colocar variáveis bem largas, assim, mas não é até interessante, até para a própria visualização dessa janela da visualização dos dados, né, que é a outra janela. Essa é a janela aqui da visualização das variáveis. Quando você abrir a janela aqui da visualização dos dados, colunas muito largas, assim, até atrapalham um pouco a visualização. Então, é melhor colocar janela, digamos, colunas mais curtas, né? Até 8 caracteres, por exemplo. O formato aqui, essa outra coluna que vem, a line, que vem a seguir, é para alterar o alinhamento. Você quer centralizado, né? Quer, digamos assim, o alinhamento para a esquerda, né? Então coloca left ou à direita, né? Ou centralizado. Então é mais assim para o visual, né? O layout, né? Da apresentação, quando você abrir aqui o banco de dados na visualização dos dados, ou seja, na outra janela. E aqui, como eu coloquei como 8º passo, definir o nível de mensuração, que nós já definimos aqui onde tem type, certo? Quando tem type, a gente colocou que ele é quantitativo, ou seja, numeric. Então, é numeric, mas numeric pode ser contínuo ou discreto, como já aprendemos, né, na aula de estatística descritiva. E se for string, quer dizer, qualitativo, pode ser nominal ou ordinal. Então, aqui é que eu vou detalhar isso aí. Então, as variáveis qualitativas podem ser nominal ou ordinal, ambas são categóricas, tá? Então, aqui eu clico aqui em nominal ou ordinal. E nas quantitativas, que podem ser discretas ou contínuas, né, eu coloco intervalar, onde tem scale. Scale, que significa que aqui essa apresentação, coloquei o banco de dados em inglês aqui inicialmente, depois eu vou apresentar com o banco de dados em português. Mas é porque geralmente se usa o banco de dados em inglês, né? O banco de dados do SPSS, o que não é o alternativo, se usa em inglês. Por isso que aqui eu mantive nessa primeira parte desse tutorial em inglês. Aqui está um banco de dados pronto, né, preenchido com os valores das variáveis de cada sujeito da pesquisa. Quando estamos perante um banco de dados na janela do editor de dados, como já vimos, podemos alternar entre essas duas janelas aqui, tá? Como já foi mostrado. Uma que é a janela de edição de dados, você vai visualizar como visualiza aqui, faz com que a gente vá, digamos, alterar os dados ou quando você está preenchendo, né? Preenchendo o banco de dados com os valores. E aquela outra, né, que é a definição das variáveis que nós mostramos agora para visualização. Aqui nós podemos gravar. Então, vamos preenchendo, às vezes esquecemos de gravar, né? Já aconteceu comigo e aí acontece algum problema técnico e você perdeu o que você preencheu. Então, vá salvando aqui enquanto você vai preenchendo o banco de dados. Uma vez pronto e preenchido o banco de dados, né, como vamos fazer a análise? Então, vamos proceder à estatística descritiva e a estatística inferencial. Aqui está o menu, né? E nós vamos usar aqui este comando aqui, Analyze, e também este de gráficos, né? Graphs, para fazer a análise dos dados, tanto a descritiva quanto a inferencial.
Bem, aqui temos o banco de dados preenchido e aqui tem a caixa de diálogo com duas janelas. Abrimos essa caixinha de diálogo, né? E ela tem duas janelinhas, subjanelas. No lado esquerdo temos os nomes das variáveis da nossa matriz, né, do trabalho. E é nessa janela que teremos de escolher a variável ou as variáveis que vamos analisar aqui. Então, o aplicativo permite fazer a frequência de quantas variáveis nós desejarmos, que pretendemos analisar aqui do ponto de vista descritivo. Então, para isso, nós podemos fazer um duplo clique aqui sobre a variável, clique aqui, ou fazer apenas um clique e depois você clica aqui nesse botão ao lado, né, que é uma setinha, para deslocar, né, clicamos aqui uma vez, para deslocar a variável escolhida para essa segunda janelinha aqui, onde ficarão os nomes das variáveis que vamos analisar, que vamos pedir aqui, clicar no comando para ser analisada. Então, aqui nós transferimos dessa subjanela aqui à esquerda a variável sexo e essa outra variável aqui, estado civil. Então, clicamos para cá, transferimos para aqui e clicamos no botão OK. Então, aqui essa parte é a parte mais fácil, porque é a parte em que o banco de dados está com suas variáveis criadas em cada coluna, está com todos os valores preenchidos, né, que isso é o que é mais trabalhoso. E aqui para análise inferencial, você sabendo qual é a estatística que você vai usar e também qual é o mais indicado para o nível de mensuração daquela variável, é só colocar aqui, né, nessas caixinhas de diálogo, transferir e colocar OK e já vai aparecer o output, o resultado, né, a saída dos dados com a análise feita. A análise de dados que geralmente começamos, né, trabalhando, né, que é a mais imediata, é a análise de frequências mesmo. Para fazermos uma tabela de frequências, a gente escolhe na barra de menus Analyze e depois de Analyze vem aqui Descriptive Statistics, ou seja, estatística descritiva e frequências. Então, a partir daqui vai se abrir uma caixinha de diálogo, como aquela que mostramos no slide anterior, com duas janelinhas. E aí, a partir daí, nós vamos transferir as variáveis, como já foi mostrado. Então, veja aqui, transferimos aqui já as variáveis para essa caixinha aqui. Então, aqui a gente vai e clica aqui onde tem estatísticas. Quando a gente clica aqui nessas opções, a gente vai definir o que vamos querer como como valor, como estatísticas, né? Vamos analisar o quê? Média, desvio padrão, no caso de variáveis intervalares. Então, vamos definir aqui quais são as medidas, ou seja, quais são os estimadores que vamos usar, tá? Através dessas caixinhas de diálogo. Quando a gente clicou em OK, vamos obter na janela do output, ou seja, de saída, estes valores aqui, né? Então, o ecrã divide aqui nessas duas partes. No lado esquerdo é como se fosse um índice, né, da informação. E aqui nós vamos, no lado direito, o output, ou seja, os resultados, a saída dos resultados. E isso aparece automaticamente quando clicamos em OK, depois que aquelas caixas de diálogos nós preenchemos, vamos seguindo passo a passo e vamos. Aqui é de um banco de dados que eu tenho, de pesquisas
já realizadas, e esse banco de dados foi de uma pesquisa